11 de setembro de 2001 e nós tivemos uma baita de uma surpresa. Logo na parte da manhã, ficamos sabendo de um atentado terrorista. De lá para cá o mundo mudou e sobre isso nós vamos falar hoje na nossa entrevista do Café Corporativo. Quanto que o comércio exterior sofreu com a queda das Torres Gêmeas. Daqui a pouco. Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada. Café Corporativo no dia 11 de setembro, 17 anos depois da queda das Torres Gêmeas, e hoje nós vamos falar a respeito do impacto que isso teve na vida dos profissionais de comércio exterior, dos profissionais de turismo e de todas aquelas pessoas que dependem de aeroportos para poderem trabalhar. E quem vem falar sobre isso conosco? O meu amigo Alex Silva, que é um profissional de comércio exterior. Obrigado por ter vindo ao Café Corporativo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado por me ter. Pois é, muito bom. O Alex ele tem uma história interessante. Ele foi para os Estados Unidos aos 15 anos de idade para estudar, ele passou muito tempo lá, toda a educação do Alex, ginásio, colegial, o high school, college, né, nos Estados Unidos. Ele foi feito 100% através de bolsa de estudos, ele jogava tênis, joga ainda até hoje, segundo ele. Residiu 16 anos nos Estados Unidos. No Brasil ele trabalhou na Shell, na Carborundum, antiga Carborundum, na Rockwell. E desde então ele faz consultoria internacional. Bom, o Alex é um profissional completo. Se a gente pensar em quantas horas de aeroporto ele tem, é muita coisa. E aí eu te pergunto, Alex, mudou alguma coisa no mundo, na área comercial internacional, depois da queda das Torres Gêmeas? Mudou bastante, foi um divisor de águas que aconteceu. Hoje os aeroportos estão mais seguros, os aviões estão mais seguros internamente, não de equipamento. A emissão de vistos está mais restrito hoje, está mais difícil hoje. Também a parte de negócios nas empresas, principalmente nos Estados Unidos, as multinacionais, as empresas de médio e grande porte, não tem mais recepcionistas. E você chega lá e na recepção tem um livro, você digita o ramal com quem você vai falar e ele te recebe e tal, porque marcou hora. Mas caso contrário, você tem que entrar no site da empresa e entrar em contato com alguém dizendo o que você vai fazer lá, o que você precisa, com quem você precisa falar, e eles retornam para você. Aí se marca uma reunião e aí eles te recebem. Mas chegar de sopetão, falar que eu quero falar com alguém da área de produção, ou financeiro, o que for, não tem mais. E antes era diferente? Antes era muito comum, era mais fácil você chegar e ter um relacionamento com a empresa. Hoje não tem mais. Agora, quando você fala disso, são as grandes empresas, né? São as multinacionais, focado mais em multinacional. Ou empresas grandes, mas não multinacional, empresa grande americana. Hoje não tem mais. E não é por causa do custo de ter uma recepcionista hoje com a tecnologia que tem. Lógico que isso afetou, que melhorou. Mas lá atrás realmente foi 11 de setembro. Isso aí, com certeza, mudou muito o comportamento das empresas nos Estados Unidos. E o que eu percebo também é que a gente não consegue falar por telefone, né, com muitos profissionais. Eles se restringem. Hoje, cada vez mais, a burocracia ela veio também para essa área comercial. Faz sentido? Faz. É isso mesmo que aconteceu. E correspondência? Eu percebo que depois daquela época também, até após o 11 de setembro, daí veio aquele evento do Anthrax, a gente percebe que as correspondências são muito mais cuidadas também. Você sente isso trabalhando com comércio exterior? Hoje nos e-mails, depende para quem você manda, aconteceu isso comigo semana passada, eu precisava mandar um e-mail para os Estados Unidos e eles têm um firewall. Então você não consegue entrar, mandar um e-mail para a empresa. Simplesmente te bloqueiam. Tem que ser através do site. Tem que ser através do site, ou então a pessoa autorizar a receber o e-mail seu. Entendi. Entendeu? É muito controlado hoje. Não é tão fácil como era antigamente, não.
Você sentiu diferença no aeroporto? O aeroporto hoje está melhor, né? Porque sempre houve terrorismo, não é por causa de 11 de setembro, mas 11 de setembro realmente houve um marco nisso daí. Então hoje é uma segurança muito grande nos aeroportos, muito grande, com cães farejadores para ver se tem droga, o tipo da pessoa que está entrando. Há um controle muito maior de câmeras em toda a parte dos aeroportos hoje, todo mundo. Até para fiscalização de passaportes. Se os fiscais acham alguma coisa, um passageiro meio nervoso, não interessa por quê, eles realmente tiram, levam para uma sala, fazem uma entrevista, analisam melhor a vida dele, faz por que ele veio fazer lá. Eles sabem, tem muitos fiscais no aeroporto que passam por passageiros para ver realmente qual é o comportamento de cada um que está entrando no país. Então, quer dizer, essa situação de 11 de setembro, ela mudou o mundo de uma maneira geral. Mudou. Porque quando os aeroportos americanos mudam a postura, eu que recentemente estive na Espanha, eu percebi que no aeroporto da Espanha também teve uma abordagem muito mais forte na alfândega do que tinha anteriormente. Na Europa ainda é pior ainda, porque os Estados Unidos, o Canadá, por exemplo, é um país, né? Você tem que ir lá. Agora na Europa, você vai de carro, passa de um país para o outro com poucas restrições, ou de trem, ou de carro. Então o controle lá é mais perigoso, é mais fácil um atentado na Europa do que nos Estados Unidos, muito mais fácil. Você viu o que aconteceu em Londres há uns anos atrás, explodir estação de trem, é muito mais fácil, é difícil de controlar, né? E comercialmente mudou alguma coisa, Alex? Por exemplo, a facilidade ou a dificuldade de vender para os Estados Unidos ou de comprar dos Estados Unidos, eu digo na relação internacional, mudou alguma coisa? Não muito. Não por causa disso, não por causa do 11 de setembro, mas as empresas estão mais cautelosas para onde vai o produto deles, entendeu? O que vai ser usado, para quê, qual é a finalidade dele. Principalmente produtos na área de reciclagem, entendeu? Eles querem saber o resíduo, para onde vai, o que vai ser feito com o resíduo deles. Produtos de matéria-prima virgem, não tanto, porque eles sabem que não tem outro uso a não ser para uma área técnica. Mas produtos reciclagens, eles querem saber qual é o destino que vai ser dado, porque eles são responsáveis até o destino final. Entendeu? Levam a sério isso? Leva muito a sério. O Brasil é um país que recicla muito. Muito bom. Muito. Tanto plástico como metal. O Brasil tem um setor de reciclagem muito intenso. Alex, abrir mercado nos Estados Unidos hoje é fácil ou é uma coisa complicada? Não é fácil, não é fácil. É fácil para quem sabe, né? Porque a concorrência é grande, o mundo inteiro quer vender lá, o maior país, o maior centro de consumo do mundo. E o que interessa é você ser bem agressivo para tentar vender lá dentro. Tá, então tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade. Legal. Tem que saber falar. Alex, nós vamos fazer um intervalinho agora, nós vamos para o nosso Café Esperto. Na volta, nós vamos falar um pouco mais com o Alex a respeito dessa cultura que o Brasil tem em relação ao comércio exterior. Então vamos para o comercial. Até daqui a pouco. O AR tem a característica fantástica, a realidade aumentada tem a característica fantástica de trazer para o aluno alguma coisa. Ou seja, através da realidade aumentada, eu posso incluir algum elemento de estudo, vamos dizer, anatomicamente eu quero estudar o corpo humano, eu quero estudar o esqueleto, então eu trago para o ambiente onde está, onde a pessoa está, mesclada com este ambiente, eu posso trazer para ele um esqueleto, algo que ele só teria a possibilidade de fazer se ele estivesse em outro lugar. Então ele tem o esqueleto. Ali naquele esqueleto ele tem os nomes de cada parte do corpo, ele tem toda a nomenclatura, ele pode inclusive ouvir aqueles nomes sendo falados para que ele possa aliar uma coisa a outra.
Voltamos, segundo bloco do Café Corporativo, hoje em alusão ao dia 11 de setembro, nós que temos essa marca nessa semana, dia 11 de setembro, queda das Torres Gêmeas há 17 anos atrás, e nós trouxemos aqui nosso amigo Alex Silva para falar a respeito de comércio exterior e das mudanças que o mundo viveu após a queda das torres. Alex, agora, falando de comércio exterior de uma maneira geral, o Brasil é um bom player no mercado ou não? O Brasil é muito bom. O que aborrece na nossa área é que a cesta de exportação brasileira é muito pequena, é muito fraca. Tirando as commodities como minérios, a soja, carne, essas coisas, que é um grande volume, o resto é muito pequeno. E os produtos brasileiros são de ótima qualidade. As empresas brasileiras têm capacidade de produção, têm preço, é competitiva. Só que o empresário brasileiro, ele, por tanta burocracia aqui, tanta dificuldade, ele acaba esquecendo de exportar. Ele tem capacidade para exportar, mas ele precisa pensar um pouco fora da caixa, entendeu? E realmente ser mais agressivo e ir para o mercado externo, porque o mundo inteiro exporta. Então, se você analisar o Brasil, é um mercado. Se analisar o americano dentro dos Estados Unidos, é um mercado. Mas quando você sai do país, aí há muitos mercados na sua frente. Mas você não acredita que bom, pelo menos é uma sensação minha, eu tenho a impressão de que as regras de comércio exterior no Brasil, elas são extremamente duras com o empresário. Elas são. O governo não ajuda o empresário. Hoje em nenhuma forma, nem para quem ele vende aqui dentro, mas nem para quem exporta. A carga tributária é fora do comum. E cobra imposto de exportação. Cobra imposto de exportação. As taxas de importação, o produto que você produz no Brasil para exportação, IPI, ICM, ele é computado no preço. Ele deveria ser totalmente desonerado. Quanto custa o produto? Custa $1 para produzir, é $1. Não pode ter carga tributária nele, mas ele vem vindo lá de trás com toda uma carga tributária para chegar no preço de venda. Então, por exemplo, quem fabrica um pneu, então o negro de fumo que faz o pneu, a borracha, vem vindo imposto sobre imposto. Então ele chega no mercado, difícil ser competitivo, então o empresário tem que abaixar muito a margem dele. Isso restringe a ele investir no mercado internacional. E a recíproca é verdadeira também para você entrar no Brasil. A carga tributária, os impostos, demora para liberar uma carga, é muita restrição, o governo tem que ficar fora disso. Nós percebemos que a burocracia para uma carga entrar, muitas vezes ela é tão grande que a empresa acaba tendo um investimento muito alto, investimento não, né? Um custo muito alto, com armazenagem, paga demurrage, demurrage só para entender, quando a mercadoria fica parada no armazém, no porto, em algum aeroporto, né? E você fica pagando por Você vê uns absurdos, carga de importação, só para bem rápido. O produto custa $1.000, okay? A tonelada, o que for. E o frete marítimo custa $2.000, o container todo. Então, o importador paga imposto sobre o custo do produto mais o frete, que chama CIF, custo e frete. Então, ele acaba pagando imposto de importação e toda a cadeia de impostos sobre o salário do marinheiro. O certo seria ele pagar imposto sobre o produto, mas não sobre o frete. Não tem. Então, se você traz uma carga aérea, que é caríssimo,
ou uma marítima, então como faz a planilha de custo? O preço da mercadoria mais o frete, depois tem o imposto de importação, ICMS, IPI, PIS, CONFINS, toda aquela carga tributária. Então o produto chega aqui muito caro, muito caro. E de uma maneira geral, existem pessoas que criticam a importação, dizendo que está gerando emprego lá fora ao invés de gerar emprego aqui dentro. Mas na realidade não, o Brasil hoje evoluído, o mundo evoluído no comércio exterior, ele gera emprego também com o comércio exterior. Lógico, né? lógico. A indústria do comércio exterior ela é muito grande. Muito, e muito poderia grande. ser muito maior e gerar muito mais empregos. Faz sentido? Faz. Isso dizer que está dando emprego para os outros, não dá. Hoje o mundo não trabalha dessa forma. É muito grande hoje. Mas como um carro, por exemplo, tem produto do mundo inteiro. Tanto do Brasil, então, o Brasil exporta. Vai estar tirando o trabalho, o emprego do trabalhador na Europa, na China? Não vai. Não tem, com certeza, até porque aí é uma troca. Eu lembro que lá nos anos 80, eu comecei no mercado de trabalho lá no finalzinho dos anos 80, e naquela época lá a gente não podia importar absolutamente nada que fizesse um similar no Brasil, né? Eram fronteiras fechadas. Então, quer dizer, se a gente comparar daquela época para cá, melhorou muito. Melhorou, lógico, melhorou. Mas hoje a globalização ajudou muito. O mundo ficou plano. Entendeu? Todo mundo tem condição de você colocar o seu produto fora do Brasil e trazer para cá também. É importante a gente evoluir na nossa economia através da balança comercial? A balança comercial dos Estados Unidos tem uma das piores balanças comerciais hoje, porque tudo é importado. Ele hoje só vende serviço e tecnologia. O Brasil ainda vende produtos. Mas a balança comercial do Brasil está positiva. Nós exportamos mais do que nós entramos, graças às commodities. Mas se você tirar esses grandes exportadores, a balança comercial brasileira fica negativa. Mas aí isso que eu penso que a gente exporta muito produto, matéria-prima, e não exporta conhecimento, tecnologia, valor agregado. O produto acabado. Então, pouco produto acabado. Por isso que o minério de ferro vai minério de ferro para produzir aço em vários países e volta o produto acabado. Sim. Volta com o valor agregado, né? Com a tecnologia cobrada em cima. Por isso que o brasileiro precisa exportar. As empresas, agora que o dólar está alto, mas também o dólar estava 3, estava bom, sempre foi bom para exportar. Algumas vezes o Brasil teve o preço do dólar baixo, mas mesmo na época do preço baixo, as empresas deveriam alocar 10, 15, 20% da sua produção para o mercado externo, porque nunca sabe o que vai acontecer, né? Muito bom. Bom, enfim, a área de comércio exterior é uma área boa para um profissional trabalhar, para ele se formar, para ele estudar? Vale a pena? Muito boa. É muito dinâmica, é muito desafiante a área internacional. Para exportar, para ser uma pessoa da área internacional, primeiro ele precisa dominar a língua inglesa. Precisa falar inglês. Precisa falar inglês, não falar, mas fluente. Porque o comprador, ele compra primeiro pela garantia com o que ele está falando. Pela segurança. Pela segurança que ele está falando, e depois do produto. Se essa pessoa não dá uma segurança para ele tem muitas dúvidas se realmente ele vai receber o produto que ele está comprando. Então é necessário não só falar inglês, mas ter realmente uma capacidade grande de comunicação. Muito bom. Oportunidade para Uptime, né? Sem dúvida. Que é a nossa patrocinadora aqui, sem dúvida. verdade. Sem dúvida. Falando em patrocínio, nós vamos fazer a gentileza aqui dos nossos dois patrocinadores. Eu vou te oferecer aqui dois presentes. Vou te oferecer uma camisa da Movit, que aliás é uma camisa muito bonita. Nós fomos ontem lá na oficina da Movit buscar. Muito e obrigado. Essa aí eu pessoalmente escolhi, se você gostar. Muito bom, com certeza. Muito obrigado. E nós vamos trazer também um óculos de realidade virtual da Uptime para você. Esse óculos, ele serve não só para as pessoas aprenderem inglês, que é da forma com que eles usam lá, mas serve também para você, se é do seu gosto, jogar, enfim, tem uma série de utilidades. Então você leva um óculos, leva uma camisa, e nós ficamos com essa entrevista aqui que nos agregou bastante, que trouxe muita informação a respeito dessa área internacional. Vamos deixar aqui a legenda do e-mail do Alex, se alguém quiser conversar um pouco mais com ele aqui,
nós podemos oferecer esse contato, tá? Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Vamos para mais cafeína daqui a pouco. Mais cafeína no Café Corporativo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre comércio exterior. Nós acabamos de fazer entrevista com o Alex, que é um profissional de comércio exterior já muito experimentado. E esse assunto veio à tona em função do aniversário da queda das Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro, 17 anos. E de lá para cá a gente percebeu que muita coisa mudou no Brasil, mas que muita coisa ainda tem que mudar. O nosso país ainda tem uma visão encurtada. Nós falamos sobre visão encurtada no programa 49 com o Nando Saad, onde ele dizia que o brasileiro ainda tem uma dificuldade de enxergar investimento como uma coisa que vai retornar para ele, que vale a pena investir, arriscar, que vale a pena usar. Nós percebemos isso hoje também no nosso bate-papo com o Alex. Percebemos que muitas vezes o empresário brasileiro tem um produto maravilhoso nas mãos, tem uma oportunidade boa de fazer aquilo que o exterior não faz, ou até aquilo que a gente faz melhor do que grandes países do exterior, que eles precisam dos nossos produtos e nós não nos lançamos a exportar, porque nós achamos muito burocrático, porque nós achamos muito complicado, ou porque nós temos medo de colocar o dinheirinho ali e achar que esse dinheiro vai se perder. Existe a possibilidade de trazermos bons profissionais para a nossa empresa, existem excelentes profissionais que fazem consultoria ou que terceirizam mesmo o departamento de comércio exterior e que podem levar a sua empresa a um patamar muito maior. Então o que nós precisamos hoje no Brasil, além do apoio do governo, além de pedir para que o governo não nos atrapalhe, nós precisamos também de empresários ousados que estejam dispostos a crescer, que estejam dispostos a evoluir, a gerar mais emprego aqui dentro e a fazer com que o nosso país cresça cada vez mais. A mensagem do Café Corporativo sempre é uma mensagem de crescimento, sempre é uma mensagem de empreendedorismo. Aproveite as oportunidades que o nosso país dá, porque ele nos limita em algumas coisas, mas ele tem recursos que ninguém mais tem. Então faça seu plano de negócios para crescer, para evoluir. E acompanhe o nosso canal Café Corporativo no YouTube, no Facebook e no Instagram Café Corporativo BR. Se inscreva no nosso YouTube. Estamos buscando aí um número maior de seguidores, de inscritos, para a gente chegar a um patamar mais elevado. Contamos com você e até a próxima semana, quando nós trazemos aqui uma surpresa muito interessante também para o café. Até lá! Café Corporativo. Oferecimento Grupo La Rondine. Para nós, cada cliente é único e toda solução é personalizada. Mesa da Duquesa. Locação de materiais para festas e eventos. Camisas Movit. Sonhe, faça, mova-se para a vida. Uptime. Inglês em tempo reduzido com realidade virtual e aumentada.